Graça e paz, irmãos, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, shalom, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir. Todavia, irmãos, eu quero ser bem objetivo, embora é um assunto que já foi relatado, nós já falamos a respeito disso várias vezes. Então eu vou procurar evitar citar nomes de denominações, mesmo porque, irmãos, isso principalmente nós estamos vendo que a situação está ficando agravante, não só dentro das instituições que fazem parte já de uma federação de igreja e também dentro da política, da geopolítica, da forma em que algumas organizações, que eu não posso nem citar o nome assim diretamente, vou falar letra por letra, para que o robô não derrube o meu vídeo, ok? É uma organização chamada ONU, ok? Esta organização ela foi considerada há pouco tempo por um país como uma organização que não está fazendo as coisas conforme devem ser feitas. Ela está sendo considerada uma organização T pontinhos, entendeu? T pontinhos lista. Não fui eu que falei isso saiu no jornal nos Estados Unidos ou até em algum noticiário. Bom, eu não sei se foi aqui na Europa, eu não tenho certeza. Isso eu vi numa notícia. Logicamente que isso faz com que esta organização talvez não venha gostar que fique citando o nome, porque ela diz que tem razão ao aprovar um Estado palestino no meio de um combate que está tendo em Israel, sendo que Israel está se defendendo do Hamas, que é um grupo terrorista. Então, o que tem isso a ver? Tem a ver muito, irmãos, porque isso já faz parte também da agenda do anticristo. E as igrejas, automaticamente, têm que estar alinhadas a esta agenda. E para que elas estejam alinhadas com esta agenda, elas têm que ser transformadas em federações. Mas o que é uma federação? Eu vou explicar rapidamente para que você entenda. Muitos já sabem o que é uma federação, mas tem novos no canal que não sabem. E tem algumas informações novas também. Certo, uma federação, por exemplo, vou usar o Brasil, sempre uso o Brasil, que é uma nação que eu nasci, embora eu seja português também, mas vou usar o Brasil como exemplo. O Brasil é uma federação, tem um Distrito Federal, aonde está o CNPJ central do Brasil, onde está o Brasil, ele tem uma documentação que é registrada na Organização das Nações Unidas. O Brasil faz parte da ONU, ele também tem cadeira lá. Então o que acontece? O Brasil, ele está em Brasília, ali está o sistema que deve governar o país conforme a Constituição, ok? Embora eu não vou entrar em detalhes, porque só Deus sabe como é que está sendo governado o Brasil. Mas tudo bem, isso aí não é problema meu, eu não estou aqui para discutir política. Embora seria bom que os irmãos entendessem um pouco para ver como a palavra de Deus está se cumprindo. Hoje, irmão, nós estamos vendo tudo isso acontecer. Então, a federação, tudo isso de mal que está acontecendo na política e nos estados, nos países, enfim. Então, vamos voltar lá no Brasil. O Brasil é uma federação, Distrito Federal Brasília, e dali, que é a federação fica em Brasília, existem os estados. Os estados que são subfederações ligadas a Brasília. Vai raciocinando. Depois, os municípios são subfederações ligadas ao Estado. Então, os municípios ligados ao Estado e o Estado ligados ao Distrito Federal, que é a Federação Central, é o Distrito Federal. Mas o Distrito Federal tem que ter uma também colocação na Organização das Nações Unidas, tem que ter também o seu registro, não é? Ali. Por quê? Porque ela faz parte também das Nações Unidas. Quer dizer que se as Nações Unidas olharem para o Brasil e verem alguma coisa que não está correndo bem, qual é a forma que ela tem que tratar?
Ela tem que procurar saber o que está acontecendo, porque ela é detentora também de todas as nações que fazem parte deste grupo. Os irmãos estão entendendo? Vamos transformar isso em uma igreja. Uma igreja, quando ela se torna uma federação, o que acontece? Ela passa a ser a sede. Onde é a sede dela? Vamos supor que seja na Moca, São Paulo. Então ali na Moca ela tem uma sede. Ela quer se internacionalizar. Ela não precisa colocar o CNPJ na ONU se ela quiser fazer isso em um país só. Mas se ela está em todo o mundo, espalhada em vários países, é necessário que ela faça um registro, pelo que eu vi, que eu li, entendeu, irmãos? Dentro daquilo que eu tenho, dos documentos que eu tenho aqui, a não ser que esses documentos não sejam corretos. Eu não sou especialista nisso. Todavia, mesmo assim, eu não concordo com uma igreja virar uma federação, porque mesmo uma igreja, ela tem que ser regida pelo Espírito Santo, não pela cabeça do homem. Começando já por aí. Mesmo que não tivesse CNPJ em lugar nenhum, eu já não concordo. Todavia, o que eu tenho de conhecimento é isso, ok? Ela tem que estar ligada à sede, que seria... Qual é a sede da denominação X? Na Moca. A Moca, São Paulo, Brasil. Essa sede, ela cria um estatuto, uma carta, um estatuto legalizado dentro dos padrões jurídicos, dentro das regras e legislações, e ali ela registra e dá entrada em cada país, e precisa que haja um conjunto de pessoas do presbitério, principalmente pessoas mais idôneas que já fazem parte daquele presbitério ou que presidem as reuniões, as convenções, assim por diante. É necessário que essas pessoas assinem esse documento. Porém, irmãos, se elas não quiserem assinar o documento, sendo a igreja uma federação, ela tem por direito de excluir aquele membro ou aquele líder, certo, irmãos, que está na frente, porque ele não quis assinar. Não é todos que vão assinar, não é o povo que vai assinar, é apenas alguns líderes que estão diante do povo. Isso, administrativamente, é bom. No sentido administrativo, é bom. Por quê? Porque se uma igreja que tem uma sede, tem uma igreja, vamos supor, na Polônia, vamos dizer assim, e aquela igreja da Polônia resolve se desmembrar, não concorda com algum ponto doutrinário e resolve se separar e ficar com o prédio. Ela consegue, porque se não for federação, quem construiu a igreja foi o povo da localidade, quem atende alguém da localidade, ela entra então num pleito judicial e ela consegue então se separar muitas das vezes de acordo com a situação, muitas das vezes ela consegue, às vezes nós não sabemos como vai ser julgado cada situação, porém há uma possibilidade, mas ela sendo uma federação com uma sede centralizada em qualquer país, ela toma então um poder centralizado a qual, vamos fazer um exemplo, vou usar a igreja romana, por exemplo, a igreja romana, onde é a sede que comanda, é no Vaticano. Nenhuma igreja romana pode dizer assim, não, essa igreja aqui nós vamos ficar para nós, nenhum padre vai dizer, não, vamos ficar para nós aqui não manda mais ninguém, quem manda aqui sou eu, acabou e pronto. Não, o líder máximo lá da igreja, que seria o Papa, ele iria mandar ele sair, e ele tem que sair, porque a igreja não é dele. Agora, se é uma igreja evangélica, se ela não for uma federação, há possibilidades também da pessoa se desmembrar e ficar com o prédio, como já houve casos assim. Mas ela sendo uma federação, não consegue. Até aí você vai dizer, mas então isso é bom. Sim, aparentemente. Olhamos o lado espiritual.
para ela ser internacionalizada, ela tem que ter o seu CNPJ registrado. Eu vou usar a palavra registrado, não vou usar outra palavra, porque aqui cadastrado aqui não significa quem tem cadastro aqui, quer dizer quem foi preso. Então vamos falar assim, ela tem que ter um registro na sede da ONU, Organizações das Nações Unidas. Aqueles países que fazem parte da ONU devem, então, os países já devem uma obrigação para com aqueles que estão na direção da ONU, certo? E a igreja central, que é a sede, ela vai começar então a dominar todas as outras igrejas. Não tem como, isso tanto financeiramente, como em caso de alguma rebeldia ou em caso de algum cisma, vamos dizer assim. Porque às vezes há rebeldia também, mas às vezes há um cisma doutrinário. Não, nós não estamos concordando aqui, quem fez fomos nós, eles não têm nada que vir aqui e nós vamos se desmembrar deles. Se a igreja não for uma federação, ela consegue. Mas se ela estiver ligada a uma federação cujo CNPJ está na ONU, ela não consegue. Assim, que aquele que está à frente, que toma essa decisão, automaticamente, meus caros irmãos, ele é destituído automaticamente do seu cargo, da sua liderança, e se ele não assina um documento que tem que assinar para dar entrada, ou para estar de acordo com aquele assunto, porque cada país tem o seu líder principal. Se ele não assina e a denominação central impõe que ele assine, se ele não quiser assinar, a denominação pode alegar dentro do seu estatuto que ele desobedeceu uma ordem e foi uma pessoa que causou uma indisciplina ou, enfim, foi rebelde à doutrina, quebrou uma ética ministerial e ele pode ser excluído do seu cargo ou pode ser removido e colocado em outro lugar de uma forma que ele não tem mais voz ativa. Ok? Os irmãos estão entendendo? Mas o que tem isso de mais? O que tem de mais eu vou explicar para vocês e vocês vão entender. Imagine uma igreja que tem o CNPJ, a federação, tem uma federação e ela está registrada na ONU. Então, no mundo todo, irmãos, existem centenas, se não milhares de denominações religiosas e, em sua grande maioria, muitas estão ramificadas pelo mundo todo e outras tantas já são ou formam uma federação. Os irmãos estão entendendo? Sendo uma federação, todas as igrejas, locais físicos que compõem a mesma, que compõem a mesma estarão estarão nas mãos, né? Estarão nas mãos de uma estrutura maior, de um CNPJ soberano que manda e desmanda em tudo, em todos, e protegidos e amparados por uma legislação do Estatuto Soberano, sacramentado pelo próprio governo daquele estado ou país. Os irmãos estão entendendo? Então, não sendo uma federação, vou voltar a explicar aqui, as igrejas, de um modo geral, podem ser autônomas, embora, irmãos, na prática muitas seguem uma matriz, uma central. Isso não tem problema. Por isso não há necessidade de ser uma federação. Uma igreja que se torna uma federação, ela está mais preocupada com a parte material, com seus prédios, do que com as almas. Entendeu, irmãos? De um modo geral, podem ser autônomas, embora, irmãos, na prática, nós sabemos que isso acontece muito. Tem muitos que se desvinculam, que não querem mais ficar ali, porque foi eles que construíram, foi eles que fizeram, foi eles que trabalharam e às vezes não confere com aquilo que eles aprenderam e eles querem sair. Mas sendo uma federação, irmãos, as igrejas já não têm mais essa capacidade, porque elas são protegidas além do estatuto, pelo próprio governo do país que ela está instalada. Os irmãos estão entendendo? Embora tudo isso, irmãos, parece tão bom, mas se nós formos usar, irmãos, mostrar
a situação espiritual por trás disso tudo, aí que complica, irmãos. Aí que complica. Eu não preciso nem dizer, irmãos, que uma denominação, que é uma federação, que ela já está fazendo parte de um sistema anticristão, ou antimessiânico, ou do anticristo. Porque ela está substituindo ali a cabeça, que é Jesus Cristo, por uma instituição que vai ter domínio sobre ela. Porque se o CNPJ que ela deixou aonde? A sede. Deixou num lugar aonde está o super CNPJ. A ONU, ela é uma organização das Nações Unidas. Ela tem sim, dentro da lei, os seus direitos. E ela pode exigir também, porque afinal, se a pessoa tem lá registrado o seu nome, também cabe à pessoa, ou à denominação que registrou, cumprir algumas coisas, algumas leis e algumas coisas que são necessárias até mesmo a nível global. Por isso ela tem que dizer o que ela faz, ajudar em pandemias, em calamidades, e na situação climática, ou criar até lugares assim, praças, parques, para poder estar cumprindo a sua obrigação dentro do sistema da resolução da ONU. E existe uma agenda chamada Agenda 2030, meio obscura e você não vai conseguir entender. Ela tem 17 itens. E dentro desses 17 itens, existem coisas que um cristão não deveria não discordar, mas também não deveria aceitar. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que falam para mim. Você não é obrigado a concordar com o que eu falo para você. Mas se alguma coisa contraria a palavra de Deus, eu posso sim me abster. Porque eu tenho liberdade para isso. Por enquanto. Porque, irmãos, na agenda da 2030 da ONU, eles não vão falar isso para você. Mas já está operando o espírito do anticristo, irmãos. Ele já está trabalhando. E o anticristo determina que todas as igrejas e denominações estejam sob a guarda e a guia de uma federação máxima das igrejas, ou seja, todos estarão sob a guarda da igreja de Roma. Porque existe um órgão chamado WEA. Estou sendo bem simples na explicação. Eu já ouvi isso, irmão. Muito bem, você ouviu, mas outros não. Em resumo, irmãos, o anticristo, ele começa no momento em que você assina e que dá entrada lá, você já é responsável pelo aquilo que você fez e você está assinando um decreto que estará dando domínio da sua denominação para a Satã, para mim não falar outro nome mais feio aqui, eu não gosto nem de falar esse nome, serão obrigados a seguir as leis, as regras injustas e contra a lei do Eterno. Se fosse em hebraico eu falaria a Torá do Eterno. Certo, irmãos? Sem qualquer chances de recorrer a qualquer tribunal jurídico, pois eles sabem que a causa será perdida, uma vez que o país também é signatário da ONU. O irmão está entendendo? Por isso, irmãos, que nós temos que estar acautelados, porque o anticristo está montando todo o seu palco. E muitos irmãos de algumas denominações, são várias correntes, que já assinaram e que fazem parte desta linhagem de denominações que são federações. Agora, dentro de uma federação, ao momento em que elas aderem à federação, ONU e a Igreja de Roma que elas aderem a Roma, a ONU e a Igreja de Roma, elas estarão assinando o seu decreto de morte eterna. Já vou dizer bem claro. Quem é culpado? O povo? Não, o povo não é culpado.
O povo está inocente, o povo não sabe, não é relatado do jeito que eu estou falando aqui. E o que eu estou falando aqui vai ser rechaçado, vão dizer que é mentira. Vão dizer que eu não sei nada, que eu estou totalmente equivocado, que não é por isso, que a igreja, você está combatendo as igrejas. Eu não estou combatendo nada. E ainda, a mentira, ela começa a aparecer. A santidade que cobre aquela denominação é falsa, não é verdadeira. Ela poderia ser verdadeira enquanto o Espírito Santo estava regendo como uma cabeça, fazendo com que o Evangelho de Jesus Cristo realmente fosse pregado. Mas quando ela se levanta contra a própria Bíblia, quando ela diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém, quando ela diz que nós não podemos estudar a Bíblia, quando ela diz que tudo aquilo que você fala de Jesus Cristo, ela repudia. Eu conheço pessoas que, por falarem de Jesus Cristo dentro da igreja, ensinar Jesus Cristo, todos os cultos, foi chamado a atenção e foi considerado que aquilo era uma sabedoria humana. Irmãos, o que está na Bíblia não é sabedoria humana, o que está na Bíblia é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é um absurdo, irmãos. Existem denominações que já estão dominadas, os agentes do anticristo já estão lá dentro. Você está sendo enganado e não sabe. Isso é o problema fatal. Você está sendo enganado e você não sabe. Agora, olhando para a geopolítica, olhando para a situação global, você veja se o Senhor não está voltando. Conflito em Israel contra a Palestina. Países da ONU que assinaram contra a libertação dos reféns. Vocês acreditam nisso? Inclusive o Brasil. Fico até com vergonha. Que tipo de governo, que tipo de pessoa teria a capacidade de fazer uma coisa dessas? Deveria voltar atrás ou dizer que foi um equívoco, que errou e pronto. Mas eles também não têm coragem de pedir perdão, e nem de se retratar, e nem de corrigir. Mas já fizeram, não tem mais jeito. Quer dizer, um país é atacado, é agredido, seus cidadãos são pegos de surpresa em pleno Shabat, são feitas atrocidades com mulheres e crianças e etc. E aí esse país, ao se defender, claro que tem que adentrar dentro de um território que na verdade pertence a ele mesmo, se for olhar dentro das escrituras sagradas, porque a promessa foi feita a Abraão, mas ele tem que se defender. E esse grupo terrorista, o que faz? Ele pega e monta suas bases dentro de hospitais, de escolas, etc, etc. E segundo o Tratado de Genebra, quando se faz isso, quando se lança eu não vou falar o nome para não derrubar o meu vídeo, quando se lança um objeto, né, que vai e cai e faz plum, né? Vocês estão entendendo? De dentro de um hospital ou de dentro de uma escola, se dá a entender que aquele lugar já não é mais uma escola, já não é mais um hospital. Ali se tornou um QG para atingir o país que está em contrito com ele, que está em choque. Então, dentro do Conselho de Genebra, ele pode sim se defender e retroceder ao ataque, dando também uma resposta. Porém, irmãos, ali esse grupo terrorista capaz de subjugar as leis, de passar por cima de tudo, de não respeitar as mulheres, de não respeitar as crenças alheias, de serem intolerantes, de serem agressivos, de serem monstros satânicos, de serem homens cruéis, estão sendo apoiados assim de uma forma camuflada pela ONU, porque criaram um Estado palestiniano dentro de um momento de guerra ou de G, certo, irmãos? E nós não podemos fazer isso, nós temos que ter cuidado. No momento da paz é que se trata os assuntos, quando a cabeça está fria. Você já viu numa rua de terra, quando chove muito, você telefona para a prefeitura, você já percebeu que a prefeitura não vai mandar, lá no Brasil chama a prefeitura, um caminhão ali para resolver aquilo na chuva. Ele vai esperar secar a lama, ele vai esperar secar tudo. E depois, então, ele vai e faz aquela limpeza e corrige aquele estrago. É a mesma coisa, a enchente no Rio Grande do Sul. Essa enchente que está tendo lá, meus irmãos, é terrível. Mas o que se pode fazer agora? Tem que salvar os reféns,
os que estão sofrendo, temos que orar por eles, temos que socorrê-los, mas só podem realmente ver como é que ficou a situação da casa, da cidade, quando as águas abaixarem, porque senão ninguém sabe. E o pior, quando as águas abaixam, aí se vê a destruição total, que também é uma coisa muito melindrosa diante da situação que nós estamos vivendo dentro da política em alguns lugares. Vocês estão entendendo, irmãos? Então tudo isso faz parte de um plano mundial de extermínio, de um plano mundial de uma redução populacional, e cuja a denominação está envolvida porque deu o seu CNPJ para um órgão que está aprovando coisas contra uma nação que Deus escolheu. Olha como é grave. É muito mais grave do que você pensa. Mas essa nação também fez isso, fez aquilo, não interessa. Se ela é escolhida de Deus, ela vai ter que dar conta para Deus, e nós não podemos que pedir conta para ela, porque senão nós estamos indo contra a palavra de Deus. Temos que ter cautela. Nós não somos a favor de conflitos nenhum, mas também não podemos colocar a mão onde não é para nós colocarmos. Então cuidado, irmão, se a sua igreja... Mas como é que eu vou saber? Ela diz que não é. Sinta. Você não sente mais a alegria, você não sente mais o evangelho ali, você não vê mais a luz do Espírito Santo, ficou tudo pesado, então você já sabe que aquele lugar está tendo alguma coisa errada e você já tem que procurar uma forma de se orientar pela palavra de Deus. Será que eu devo de sair? Não vou dizer para você sair nem para você ficar. Você sabe orar, você sabe pedir e você sabe como fazer. E da forma que o Senhor te guiar dentro das Sagradas Escrituras, não de profecias de profetadas, mas da Bíblia. Aí então você vai fazer de acordo com a Bíblia. Muitas das vezes, ainda existem muitas denominações ainda que são bíblicas e que estão de acordo àquilo que é determinado por Deus. Embora existem muitas que também já fazem parte desse mesmo sistema. O anticristo já está fazendo as coisas dentro das igrejas com seus agentes infiltrados na liderança, e muitos que estão lá, até mesmo na liderança, não sabem, porque o que esse espírito está fazendo é para destruir a verdadeira fé cristã, e usam o nome de Jesus, ou o nome de Yeshua, muitas das vezes, para apenas uma marca, mas por trás daquilo não tem nada de Jesus Cristo. Apenas tem o homem pregando prosperidade, triunfalismo, egocentrismo e nada de Cristo, nada de evangelho, e diz que prega o evangelho, porque o que sai da boca dele é a palavra de Deus. E o que sai da nossa boca, que não vem do Espírito Santo, que não vem da Bíblia Sagrada, não pode ser palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é apta para ensinar, corrigir e redarguir. E ela não concorda com atos como esse, porque Jesus Cristo é a cabeça da igreja, não uma federação. Compreenda isso. Acorde enquanto há tempo. Jesus Cristo está voltando. Se você não acordar, você não vai dizer que ninguém te avisou. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, na paz e graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.